Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 17. Bons estudos! Um incêndio é um acontecimento que sempre pega as pessoas de surpresa. Por isso a prevenção é tão importante. Mas e quando ele acontece, o que fazer? Que atitude tomar? Qualquer extintor serve para qualquer situação? Depois de assistir a teleaula de hoje, você vai poder responder a essas e a outras perguntas. Você vai ver como se comportar no caso de incêndio. Vai aprender também quais são as classes de incêndios e quais os tipos diferentes de extintores. Todos a postos? Nossa teleaula está começando. Dona Laura? Oi, Dona Laura. Oi, Clóvis, tudo bem? Tudo bem, a senhora já está mais calminha agora? O pior já passou, mas quando eu lembro, as pernas ainda tremem. A casa da Dona Laura pegou fogo. Foi um grande susto aqui na vizinhança, foi um grande prejuízo também, não foi? Se foi, perdemos quase tudo. Mas graças a Deus ninguém saiu ferido. Então, isso que importa. Tendo saúde, o resto a gente arranja. Bom, agora que tá tudo certo, agora que tá tudo bem, vamos ver se a gente aprende alguma coisa com a experiência da Dona Laura. A senhora se importa, Dona Laura? Imagina, no que eu puder ajudar, disponha. Oi, Dona Laura. Oi, como é que é? Dona Laura, como vai a senhora? Tudo bem? Mas que susto, hein? Ah, foi susto nisso. Dona Laura, me diga uma coisa. O que é que a senhora fez a primeira vez que viu o fogo? Você quer mesmo saber? Quando eu vi aquele fogo começando, eu saí correndo, apavorada. Ô, Dona Laura, mas será que não dá pra fazer alguma coisa? Eu lá quis saber, Clóvis, mas me bateu um desespero. A primeira coisa que a gente deve evitar no incêndio é o desespero. Ah, capitão, falar é fácil, né? É, acho que se acontecesse comigo eu saía correndo. Mas quando a gente se apavora pode piorar muito a situação. Principalmente se o incêndio ainda está no começo. E sempre a gente pode usar um extintor. E mesmo que não dê, o mais importante é não perder a capacidade de raciocinar. Mas o que a gente pode fazer numa situação como essa? Oi, o que você faria se você visse o início de um incêndio? Não procurar me apavorar, né? Ah, não sei. Acho que correria, não sei. Ah, eu acho que eu ficava desesperada, assim, ia tentar pular. A primeira coisa, eu me abaixaria bem, pegaria conforme o lugar, se tivesse toalha, qualquer coisa, molharia. Chamar o corpo de bombeiros. Se o senhor estivesse num local que estivesse pegando fogo, o que o senhor faria? Ligar pro bombeiro. 193 pedindo socorro. Mas, Dona Laura, a senhora não teve nem a ideia de chamar o corpo de bombeiro? Pensar, eu pensei, sabe? Mas quem disse que eu sabia o número? Fui até o telefone e não tinha nada na agenda. Pensando bem, eu acho que eu não tenho o número do corpo de bombeiro lá em casa, não. Ah, pois eu já escrevi bem grande na primeira página da agenda que é pra não ficar procurando se precisa. Ih, não gosto nem de pensar, mas a gente nunca sabe. Mas eu já sei o número de cor, é 193. 193. Agora eu também decorei. Mas na hora eu corria feito barata tonta de um lado pro outro, gritando. Gente, começou a ficar quente, a sair fumaça. É uma fumaça que entra pelo nariz e sufoca. Eu tirei o agasalho que eu tinha e me mandei. Nossa, deve ser maior calor, né? Mas se a gente estiver agasalhado, será que a melhor coisa que a gente tem a fazer é tirar o agasalho? Não, de jeito nenhum. Apesar do fogo produzir muito calor, não é aconselhável tirar o agasalho nessas horas. Ué, por que não? Porque na verdade o agasalho é uma proteção contra o calor. Outra coisa que se pode fazer nessas horas é improvisar um filtro de gases para nariz e boca, assim, ó. Ah, isso por causa da fumaça? Por causa da fumaça, sim. Mas qual a função exata desses filtros? Ah, eu acho que eu sei. É pra fumaça não entrar no pulmão da gente, não é isso? Claro, porque a fumaça no pulmão faz com que a pessoa perca a capacidade de respirar. Nossa, essa eu não sabia, viu? Essas pequenas coisas são úteis para que a pessoa possa ter ações conscientes, entende?
Agir com consciência e sem desespero pode significar a diferença entre a vida e a morte no caso de um incêndio. É claro que essa ação tem que ser tomada de uma maneira bastante ágil. Vamos ver agora uma outra situação. Vamos supor que uma pessoa está num lugar que começou a pegar fogo, aí ela resolve desligar o sistema elétrico. O senhor acha que ele agiu certo ou errado? Eu acho que agiu certo. Certo? Eu acho que certo. Agiu certo. Tá perfeitamente correto. Eu acho que tá certo. E você? Acha que está agindo certo ou errado? Eu acho que está certo desligar o sistema elétrico. Quer dizer, acho não. Agora eu tenho certeza. E por que tanta certeza assim? Simplesmente porque o bombeiro me disse que o que acabou piorando o incêndio foi um curto-circuito no sistema elétrico. Já pensaram? Se eu tivesse tido a ideia de desligar, eu teria salvado muita coisa. Ah, ainda bem que ninguém se feriu, né? Isso é verdade. As meninas estavam na escola e meu marido no trabalho. Mesmo assim, eu quase voltei para pegar um bichinho de estimação que as meninas adoram. Depois o bombeiro ainda encontrou o bichano com vida. Voltar para pegar um animal de estimação? Nem pensar. Isso nunca deve ser feito. Nunca se deve voltar ao lugar que está com fogo. Principalmente se o fogo já tivesse alastrado. Mas e se ficou alguém no incêndio? Olha, esse trabalho de salvamento é coisa para profissionais que já têm preparo para enfrentar o fogo. Por isso é que é sempre necessário chamar o corpo de bombeiros. Ai, eu acho tão emocionante o trabalho desses bombeiros. Não, eles precisam ter muita coragem, né? Ô, Capitão André, é muito difícil apagar um incêndio? Na teoria, apagar um incêndio é fácil. Você já sabe que o fogo começa com 3 elementos. É necessário haver combustível, calor e oxigênio para que o fogo comece. Para apagar o fogo, é só tirar um desses elementos. Portanto, existem 3 métodos de extinção do fogo: tirar o calor, tirar o oxigênio ou tirar o combustível. Na teoria parece simples apagar um incêndio, mas na prática não é nada simples. É uma operação muito complexa. Complexo é algo complicado, intricado, difícil de fazer, com muitos detalhes. Olha aqui, eu achei nessa revista uma matéria que fala sobre incêndios. Aqui diz que os incêndios estão divididos em 3 classes principais. Como assim? Diz aqui, cada classe de incêndio é classificada de acordo com o tipo de material que está queimando. Nos incêndios da classe A, os combustíveis são materiais sólidos, como madeira, tecido, o papel, borracha, carvão. Nos incêndios da classe B, os combustíveis são os líquidos inflamáveis, como a gasolina, o thinner, óleos, graxas, gases, todo o material que queima sem deixar resíduo após a queima. Tem também os incêndios classe C. Nessa classe de incêndios, os materiais são os equipamentos elétricos, motores, geradores, transformadores. Depois de desligada a energia, os equipamentos passam para a classe A. Olha só, aqui também diz de um 4º tipo de incêndio, que são os incêndios da classe D, que não são incêndios muito comuns de acontecer, que são incêndios causados pela queima de metais como alumínio, titânio, magnésio e que precisam de extintores especiais. Apagar incêndio não é só sair jogando água, não. Um dos bombeiros me disse que existem vários métodos de extinção. O primeiro método chama-se resfriamento. É o mais utilizado. Nele, é retirado o calor do material incendiado até o ponto em que ele não queime mais ou não emita mais vapores. O segundo método é o abafamento, e é um dos métodos mais difíceis. Ele é utilizado em incêndios que podem ser abafados, tapando vasilhames, cobrindo com panos ou cobertores. Em incêndios maiores, as chamas são abafadas com areia. Existe também um método que se chama isolamento. É um modo de evitar que o incêndio se propague. É necessário retirar para um local isolado tudo que ainda pode ser queimado. Eu só não entendi uma coisa, Capitão André. Quando o fogo começa, é só a gente sair atirando nele assim com o extintor? Mais ou menos. Mas seria bom a gente conhecer melhor os vários tipos de extintores. Vários? Eu pensei que fosse tudo igual. Não, a função é que é igual. Mas cada um tem um agente extintor diferente. Bom, agente extintor, como o próprio nome diz, é uma substância sólida, líquida ou gasosa que a gente utiliza para apagar um incêndio. E que tipos de extintores são esses aqui? Aqui nós temos de todos os tipos. Esse aqui é um extintor de água.
é um cilindro que contém água sob pressão. Por essa razão, ele também é chamado de extintor de água pressurizada. E este outro cilindro aqui é um extintor de gás carbônico. Quando se aperta o gatilho, ele solta um jato forte de gás carbônico. Este é o extintor de pó químico. Ele solta um jato de pó branco. Esse pó, quando em contato com o fogo, se decompõe e produz gás carbônico. Há também o extintor ABC. Ele é conhecido como extintor de incêndio automotivo, porque é próprio para ser usado em veículos. Ele também é feito de pó químico, mas sua composição é mais complexa. Mas o senhor não vai contar pra gente qual que serve para o quê? Claro que vou. Mas só na próxima teleaula, porque agora é hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como se deve agir diante de princípios de incêndio. Deve-se sempre agir de forma consciente. Nunca se deve desesperar. E que uma das primeiras providências a serem tomadas é chamar o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Também aprendeu que existem várias classes de incêndio, de acordo com as características dos materiais que queimam. Essas classes são chamadas de A, B, C e D. Viu que existem 3 métodos de extinção de incêndio: por resfriamento, por abafamento e por isolamento. E finalmente, conheceu os 4 tipos de extintores de incêndio: o extintor de água, o extintor de gás carbônico, o extintor de pó químico e o extintor ABC. Quem já passou por um incêndio sabe o que é. A partir daí, passa a levar a sério a palavra prevenção. Mas não é preciso passar por uma experiência dessas para ter mais consciência a respeito dos perigos do fogo, não é mesmo, dona Laura? Agora, para ir fundo nesse assunto, é só dar uma boa olhada no seu livro enquanto o assunto está quente.